Instituto Federal do Piauí, Campus Floriano. Aula 3 de Estatística, professor Guilherme. Curso PADS. Bom, nessa aula, iremos introduzir o conceito de tabela, né? Um dos objetivos da estatística é sintetizar os dados para fácil compreensão, né? Um dos meios de se conseguir é utilizando tabelas e gráficos, né? Então, esse é o principal meio, né, de você, digamos, trazer os resultados de uma determinada análise variável em estudo, tá? Então, tabela. Tabela é um quadro que resume um conjunto de observações. Uma tabela é composta por corpo, conjunto de linhas e colunas que contém informações sobre a variável em estudo. Já viu o conceito de variável na aula anterior. Cabeçalho, parte superior da tabela que especifica o conteúdo das colunas. Coluna indicativa, parte da tabela que especifica o conteúdo das linhas. Linhas retas e imaginárias que facilitam a leitura, né, no sentido horizontal. Célula, né, espaços destinados a um só número, né? O pessoal que trabalha aí com Excel, né, tem bem a ideia do que é uma célula, mas aqui também é mais ou menos a mesma ideia. E, por fim, o título. Conjunto de informações, por fim, não, tem mais uma coisa, né? Conjunto de informações as mais complexas possíveis, respondendo às perguntas, tipo, o que, quando, onde, por aí vai. Elementos complementares, né? Por exemplo, a fonte, nota de rodapé, né, são colocados de preferência no rodapé. Então, aqui está um exemplo de tabela, tá certo? Onde aqui a gente tem aqui a fonte, né? Certo? Aí vamos começando por cima, né? Título, cabeçalho, né? Título, cabeçalho, né? Aqui vem o corpo, né? Corpo como um todo. Aqui vem as linhas, né? E aqui vem as colunas, né? É claro que está apenas uma exemplificação da coluna, né? Temos mais de uma coluna aí, assim como tinham mais de uma linha também, né? E aqui está a fonte, né? E por fim, aqui está a nota de rodapé. Certo? Aí está discriminado, né, todos os elementos da tabela, certo? Então, está muito claro, né? Não teria que comentar mais sobre isso. Então, curiosidade, né? Qual a diferença entre quadro e tabela? Sim, detalhe, só um tipo de curiosidade também, né? Hoje não é tão comum mais colocar a tabela com essa ruma de linhas aí, imaginárias, né? Imaginárias não, porque está vendo de fato a linha, né? Se for um trabalho científico, né, ou a mesma tese, uma dissertação, tem que seguir as normas da BNT, certo? Norma da BNT. Mas isso, a gente olha para uma tabela voltada para esse fim específico, tá certo? No caso da estatística em si, isso não seria o problema, né? É problema sim se você vai usar os dados estatísticos, né, dentro de uma pesquisa científica, do qual você tem que obedecer às regras, né, da revista ou da instituição, enfim, por aí vai, né? E não é o caso aqui. Seguindo, né? Denomina-se quadro, né, a apresentação de dados de forma organizada, para cuja compreensão não seria necessária qualquer elaboração matemática ou estatística. Em suma, quadro é quando não você vai expor uma informação em que não tenha números, tá? E tabelas são conjuntos de dados estatísticos, né, associados a um fenômeno exposto numa determinada ordem de classificação, expressam as variações qualitativas e quantitativas de um fenômeno. Bom,
O que vem a ser séries? Séries estatísticas é toda tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função da época, do local, da espécie, assim por diante. Conforme varie os elementos da série, né, podem ser classificados aí, histórica, geográfica e específica. Bom, séries históricas, né, temporais, descreve os valores da variável, né, em determinado local, discriminados seguindo intervalos de tempos variáveis. Aqui um exemplo disso que foi dito, tá certo? Tá aí, ó. Séries geográficas, né? Ou espaciais, temporais, ou de localização, descreve os valores da variável em determinado instante, discriminados segundo regiões, né? Por exemplo, da Itália, da Alemanha, da França, blá, blá, blá. Então, essa série aqui é chamada de série geográfica. Séries específicas ou categóricas. Descreve os valores da variável, né, em determinado tempo e local, discriminados segundo especificações ou categorias, né? No caso aqui, a categoria é no sentido da quantidade de cabeças, né, de cada animal, ou seja, de cada espécie de animal. Certo? Então, visto esses exemplos, vamos agora às séries conjugadas, né, ou tabela de dupla entrada. Muitas vezes temos a necessidade de apresentar em uma única tabela a variação de valores de mais de uma variável. Isto é, fazer uma conjugação de duas ou mais espécies. O conjugado, conjugando duas séries em uma única tabela, obtemos uma tabela de dupla entrada. Em uma tabela desse tipo, né, ficam criadas duas ordens de classificação. Uma horizontal, que seriam as linhas, e uma vertical, que seriam as colunas. Aqui um exemplo. Nessa tabela, nas linhas nós temos uma série geográfica. Já nas colunas, nós temos já uma série que não é geográfica, ou seja, temos aí uma série conjugada. Bom, aqui a título de exemplo, né, como é que eu classificaria essa série? Né? Veja, essa série aqui, né, seria uma série histórica, né? Em 1991, 92, 93, né? E já nessa daqui, especifica os animais e suas quantidades de cabeças, né? No caso, teríamos uma série específica. E, por fim, aqui nós temos as regiões, né? E as quantidades de vacinas que foram feitas nessa determinada região. Nesse caso aqui, nós temos, basicamente, uma série geográfica. E, por fim, chegamos aqui na série conjugada, tendo em vista que as colunas, na primeira coluna, é uma série geográfica, é uma série regional, e as outras colunas, né, descrevem dados específicos. Bom, dados estatísticos. Os dados estatísticos podem ser do tipo, né, dados absolutos e dados relativos. Os dados absolutos, né, são aqueles resultantes de coleta direta da fonte, né, sem outra manipulação, né, senão a contagem ou medida. Os dados relativos, né, são os resultados de comparações, né, por quocientes, razões, que se estabelece entre os dados absolutos e tem por finalidade realçar ou facilitar as compreensões entre quantidades, certo? A leitura dos dados, né, absolutos, né, não expressa de imediato as conclusões numéricas, certo? Apesar de expressar os dados reais. Daí somente estudarmos os dados relativos, tendo em vista que você pode fazer uma correlação entre variáveis. Os dados relativos são traduzidos por meios de porcentagens, índices, coeficientes, taxas, e vamos ao primeiro, as porcentagens.
Consideremos a série, né? A série em que aí podem ser vista. Bom, vamos calcular as porcentagens de alunos de cada nível, né, de ensino. Ensino fundamental. Bom, nós temos aqui no numerador a quantidade de alunos, né, matriculados no ensino fundamental. Isso, aqui no denominador, temos a quantidade de alunos matriculados na escola, né? Então, quando se faz essa divisão, esse quociente multiplica por 100, a gente encontra o percentual, né? O percentual, inclusive tem até um errinho aqui, né? A rigor, esse 100 aqui não está aqui, né? Esse aqui seria mais ou menos aqui, vezes 100, né? Você está transformando isso em decimal. Perdão, aqui foi só uma aproximação que eu fiz. Aqui está correto, isso vezes 100, né? Você já transforma em porcentagem. Aqui é que tem uma porcentagem, né? E aqui é apenas uma aproximação do valor. E como você faz isso para o ensino médio, né? É só pegar e analisar o mesmo quociente, né? O número de alunos matriculados no ensino médio, dividir pelo número de alunos total, multiplica por 100, vai ter aqui a porcentagem, isso aqui é a porcentagem aproximada. E se supera do mesmo jeito, né? Onde você tem aqui a porcentagem e aqui é a porcentagem aproximada, certo? Bom, com esses dados podemos formar uma nova coluna, né? Que é a última coluna, que é a coluna das porcentagens, certo? O emprego da porcentagem é importante para destacar a participação, né, da parte no todo, certo? No caso do exemplo anterior, né, a parte do ensino fundamental, né, representa quanto do total, né, do todo, né, dos alunos matriculados. No caso, a gente viu que representava 91%, né? E assim por diante, né? Então, aqui segue mais um caso, né? Considerando uma série, né? Isso vai para a cidade A e cidade B, né? A mesma análise feita anterior, porém agora analisando a cidade A e a cidade B. Quais as cidades, né, comparativamente, têm o maior número de alunos em cada nível de ensino? O maior número de alunos em cada nível de ensino, né? Então, bom, se a gente olhar em valores absolutos, né, será que seria interessante fazer essa análise aqui em valores absolutos? Talvez não, né? Talvez fosse interessante olhar esse dado em termos relativos, né? Então, como o número total de alunos é diferente nas duas cidades, né? Não é fácil concluir a respeito usando os dados absolutos. No entanto, usando as porcentagens, então a tarefa fica mais fácil, né? Você facilita o trabalho. Assim, acrescentando na tabela anterior as colunas correspondentes às porcentagens, obtemos. Então, a gente calcula a porcentagem, né, de cada um, e aí a gente percebe que mesmo esse disparate de alunos no ensino fundamental da cidade B, percentualmente falando, é o mesmo do caso anterior. Então, é muito mais interessante você olhar para esse dado percentual do que olhar para o valor absoluto. Tá? Então, agora sabemos que comparativamente, né, contam praticamente com o mesmo número de alunos em cada nível de ensino. Né? Aqui deu 91, 7,9 deu 8, né? Ou seja, praticamente 7,9 também, um deu 1,1, outro deu 1, ou seja, tecnicamente igual. Então, quando você analisa, você compara em termos percentuais, você vê que basicamente está bem distribuído aí os índices, né? Os índices. Vamos ver aqui os índices. Bom, os índices, né? Os índices são razões entre duas grandezas, tais que uma não inclui a outra, né? São exemplos de índices. Índice demográfico, renda per capita, né? Renda per capita é a razão entre a renda
sobre a população, índice demográfico, é a razão entre a população, né, e a área. Observe que os parâmetros envolvidos, né, não apresentam nenhuma relação, ou seja, área é uma variável, né, população é outra, renda é uma variável, população é outra. Bom, os coeficientes, né, são razões entre os números, né, entre o número de ocorrência e o número total. Né, esses são os coeficientes. Exemplo, coeficiente de natalidade, coeficiente de mortalidade, coeficiente de aproveitamento escolar, né, que por exemplo, é o número de aprovados sobre o número final de matriculados, né, e assim por diante. Né? Observe que os parâmetros envolvidos apresentam relação entre si, né? Apresentam uma relação entre si. Por exemplo, o número de mortalidade, o número de óbitos sobre o total da população, né? Então, aí vem as taxas. As taxas são coeficientes, né, multiplicados por uma potência de 10, 100, 1000, né, para tornar os resultados mais legíveis. Né? São exemplos de taxas. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de evasão escolar. A taxa de evasão escolar, né, por exemplo, é a coeficiente de evasão escolar vezes 100. Né? Exercício. Considere a série estatística, né, e determine as porcentagens. Né? Nesse caso aqui, você vai ter 35, né, sobre o total. 35 sobre 108 vezes 100. E aí você vai ter, para o segundo ano, você vai ter 29 sobre 108 vezes 100. Isso para o terceiro ano, isso para o quarto ano, e aí basta preencher a tabelinha conforme aqui está. Né? Então, é assim que é feito. Okay? Calcule a taxa de evasão escolar. Né? Então, vamos ver aqui. Primeiro ano, né? Primeiro ano, nós tínhamos 35 alunos matriculados, né? Em janeiro. Já em dezembro tem 31. Se você pegar a diferença, né? Ou seja, 35 menos 31 e divide pelo total. Multiplica por 100 e vai ter 11,43% de evasão. E aí você faz o mesmo para o segundo ano, terceiro ano e quarto ano. Certo? Aí agora você tem a taxa de escolaridade, né? Como é que você calcula a taxa de evasão escolar da escola? No caso aqui, nós tínhamos 108 no início e passando até 90. Então, a variação dividida pelo valor inicial, que era 108, multiplica por 100, vai ter 16, e assim a gente encerra esta aula.